Quando se trata de Corinthians é assim, é épico, é aula. Tô acostumado com isso. É assim que a mídia trata o Corinthians. Perceba a distorção. Quem se perdeu foi o Palmeiras. Isso aí é uma coisa ridícula, patética. Chutou 2 bolas até 11 minutos no gol. O Garro chutou 2 bolas. Então o Corinthians se jogo, comportou bem no 11 contra 11. E tinha jogo. E piorou. Se comportou o Corinthians bem. piorou depois que teve um jogador a mais. Não, discordo. Gosto bem patético pra mim essa ideia. Vem, neném. Um trechinho pra vocês da soberba desse palmeirense aí. Na moral, cara, o cara é muito soberbo, mesmo perdendo, mas se liga na jantada do Vessone, representou demais o Vessa. Mano, ele sabe muito de Corinthians, o cara manja demais. Então se liga aí, já deixa seu likezão, já deixa seu chupa Massini, chupa Palmeiras, tem que respeitar o Corinthians. Se inscreve no canal se você não é inscrito, pra você não perder nada do Timão, nem informação. Então sem mais enrolações, fiel, bora pro vídeo. Paulo Massini and Rodrigo Vessone, que prometeu vir vestido da cabeça aos pés com que flanela laranja, mas não veio. Tá de preto. Eu não vim, mas historicamente, boa tarde. Vem, neném. Ih, historicamente, tá grandão essa, hein, meu? Pode vir. E você que está em casa pode participar do nosso debate, opinar com a gente, como sempre, pelo X, conhecido como Twitter, com a hashtag G4BandSports. Isso tudo aconteceu porque não foi uma derrota normal, foi uma derrota pro Corinthians, aliás, 2. Mais uma vez, né? O Corinthians vai encerrar o ano com 2 eliminações contra o rival. Evidentemente que isso pesou em tudo aquilo que a gente viu no Allianz. O Corinthians fez isso. Antes de... Enfim, nem vou falar do Corinthians agora nada. Eu só quero primeiro dar o meu repúdio a quem teve a ideia de colocar um DJ no estádio para ficar tocando música como se fosse uma balada antes do jogo. É uma ideia completamente patética. Você tira completamente o clima de um jogo que é um derby, que é uma grande decisão. É uma vergonha, o som alto abafando qualquer coisa que o torcedor ia dizer ou cantava. E no jogo de ida, a hora que os goleiros do Palmeiras entram para aquecer, a hora que os jogadores do Palmeiras entram para aquecer Itaquera, eles tomaram uma pressão já no aquecimento, uma vaia, gritos, hostilidade. E eu não estou falando de violência, eu estou falando de ser hostil como adversário, né? E o Corinthians aqueceu ontem com uma música de fundo, música do Jorge Benjor, música de não sei quem. E eu acho que quem teve essa ideia, nesse distanciamento que a Leila traz do torcedor e a diretoria, desde um pouco de Paulo Nobre e tal, o DJ ali, pra mim, nada contra ele, tá? A profissão dele, digna pra caramba, fez o trabalho dele. Eu tô dizendo, a ideia de levar um DJ desse, acho que é um negócio bem patético pra mim, essa ideia. Eu não sei quem é o pai dessa criança aí, mas deveria repensar bem. É o Palmeiras. É o clube, enfim. Não, só para separar as coisas. Nos jogos do Palmeiras, quem cuida do estádio é o Palmeiras. É o Palmeiras, não é a W Torre. Tá? Então, essa é mais uma ideia daquelas de distanciar a torcida, de não ouvir... Porque o som tá alto e aí a torcida tentava vaiar o Corinthians e nem pegava a vaia para os jogadores do Corinthians. Enfim, foi patético essa ideia. Eu sou um cara que curte muito estádio, curte torcida, isso daí é patético. A outra coisa, a reação do torcedor, ela não é por causa do jogo de ontem. Ela vem se arrastando. E perder a final, obviamente, isso daí só termina aí quando você perde uma final e pela primeira vez na história perde 2 mata-matas no mesmo ano para o seu maior rival, que vivendo tudo aquilo que está vivendo, que depois a gente vai falar. E aí o torcedor explode, porque era nítido, a gente falou isso ontem, que as consequências, inclusive uma hora no intervalo eu falei pro Tirone, se o Corinthians eliminar o Palmeiras, a gente vai ver cenas e situações que você talvez não tenha visto nessa era vitoriosa com o dinheiro do Palmeiras. E nem para mim nem começou. O que aconteceu ontem foi só o início. Eu acho que vem muita coisa, a gente sente em rede social, ouvindo um outro ali, vem coisas de protestos, muito mais pela frente. Então eu só queria dizer isso, que não é a reação do torcedor, não é por ontem, já é pelo título paulista e o campeonato à parte. O Palmeiras toma em 4 jogos, 360 minutos, não faz um mísero gol no Corinthians. 360 minutos, com o time que tem, com o dinheiro que gasta, não fez um gol em 4 jogos, aí o torcedor explode mesmo. E a hora a divisão foi com o Abel, claramente assim. O restante, o estádio inteiro veio para xingar o time e tudo mais. A Leila, o Abel aí sim dividiu, ficou a mancha de um lado e o restante do estádio de outro.
porque o restante do estádio não entendeu, enfim, boa parte não entendeu xingar o treinador mais vitorioso da história. Mas, como o Massa disse, a divisão está posta e a consequência vem aí nos próximos jogos como mandante. Só uma coisa, o discursinho do Anderson Barros aí do Paulinho tem que combinar com a chefe dele, né? Que a frase daquela soberba que vocês falaram agora recentemente o Palmeiras não é hospital, né? Pois é, e aí o Paulinho quase o ano todo fora de combate e tal, e aí a frase dela, porque ela não precisava ter falado aquilo, ela falou no alto, sim, ali no... Pô, não a frase ato falho, Vessone, dessa entrevista do Anderson Barros, e ela é significativa, tem coisas que fogem ao nosso controle. Muito bem, tá aí o Dorival, sempre sereno, né? Aí é outra coisa, né? O cara sempre tá monocórdico, o Dorival Júnior na vitória ou na derrota. Ele já vinha pressionado antes, agora deu uma boa aliviada, Vessa. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que os livros de história dirão no futuro sobre esse confronto? Foi o que você escreveu no seu Twitter. E por um dia, pelo menos, esquecemos tudo que vive o Corinthians e tudo mais, porque afinal o Corinthians passou pelo Palmeiras. Imagina como o Corinthians pode estar hoje. Pois é, Tironi. Em 108 anos desse clássico que ele é disputado, o Corinthians jamais tinha eliminado o Palmeiras 2 vezes no mesmo ano. Em 108 anos desse clássico, 108 anos, hein? O Corinthians jamais tinha vencido qualquer eliminatória nacional ou internacional do seu maior rival. Em 4 jogos, você ganha um título e uma vaga dentro do estádio do seu maior rival, ganhando 3, empatando 1. Não tomando nenhum gol. Você perdeu uma dos últimos 7 derbys. O seu treinador ontem completou 100 dias, exatos 100 dias no cargo. O treinador do adversário, 1.736 dias. O seu adversário gastou 566 milhões de reais em reforços. O seu time gastou 20 milhões porque teve que comprar um jogador que bateu metas de empréstimo, que era o Kaká. O seu adversário contratou 10 ou 11 jogadores para gastar esses 560. O Corinthians trouxe o Angileri e agora está fechando o atacante Vitinho, mas para essa eliminatória tinha um reforço. Então, é muita disparidade administrativa, financeira, política, para você colocar tudo isso no campo. E o torcedor corintiano, que a cabeça dele explode lendo tanta notícia ruim, com tanta preocupação, ele amanheceu com o coração completamente quente hoje, e alegre de saber que aquele campeonato à parte, que sempre foi dos dois lados, esse campeonato à parte o Corinthians ganhou mais uma vez. Por isso que para mim é um momento histórico, tanto o 27 de março quanto ontem o 6 de agosto, porque é muita diferença de momento entre os dois clubes. Pode entregar mais uma taça pro campeonato. Pode entregar, pode entregar. Então, o sentimento do torcedor é exatamente esse. No momento em que tem tudo para não dar certo, no momento em que tem tudo para não acontecer, você consegue fazer as 2 vezes acontecer diante do seu maior rival, isso não é pouca coisa. Um Corinthians que ganhou ontem, do começo ao fim, nos 15 primeiros minutos com 11-11, o Corinthians também jogou bem. E depois que passa esses 15 minutos, quando o Aníbal Moreno tem aquela atitude que ele teve, que é uma atitude, eu vou usar uma palavra bem bonitinha, tem 1 milhão de palavras para usar. Eu vou só usar o juvenil, para ficar pouco. Tem outras mães, inclusive covardia, porque o que ele fez, tentar dar uma cabeçada, foi um ato covarde. A partir daquele momento, o que se viu foi uma aula de cabeça no lugar, de mentalidade, de posse de bola, uma aula de como se jogar como jogador a mais, de como aproveitar esse ambiente hostil que a gente falou agora há pouco do estádio, de deixar o adversário enervar. O Corinthians ontem deu uma aula no Palmeiras dentro do Allianz Parque. Estádio esse que o Corinthians ontem conquistou a sua 6ª vitória e se transforma, já era e se consolida como o time que mais venceu aí dentro. Agora ele não tem nem mais derrotas do que o seu adversário, que também ganhou as 6 vezes. Um Corinthians que mereceu, que teve nas figuras da sua linha de zaga, sobretudo, principalmente
André Ramalho e, sobretudo, Gustavo Henrique. Para mim, o Gustavo Henrique, o melhor jogador dos 180 minutos, entre os dois equipes, os, 50 que entraram em campo. O Gustavo Henrique foi impecável e o gol que ele faz é um gol que coroa aí a participação dele, a quantidade de bolas que ele tirou e tudo mais. Um jogo que você fez o seu adversário ter quatro expulsões. 2 de jogador e 2 de atitudes patéticas dos auxiliares do Abel e reclamações de falta nisso daí, que é uma coisa patética, e ainda conseguir a proeza de tentar reclamar de uma cabeçada num ato completamente destemperado e juvenil de um dos seus melhores jogadores. Um Corinthians que se aproveitou, inclusive, do Abel Ferreira, que conseguiu a proeza de tirar Vitor Roque dos 2 jogos. Era o melhor jogador, o mais rápido, o mais veloz, o que o torcedor Corinthians mais temia, o que os zagueiros do Corinthians mais temiam, o que os jogadores do Corinthians mais sofriam para marcar, e o seu Abel conseguiu tirar ele nos 2 jogos. Até isso, para o Corinthians, o Abel Ferreira fez, e fez muito mal. Mas é uma classificação gigante do Corinthians, pelo momento, pela situação e pela forma que foi. Jogar 4 vezes com o Palmeiras, ganhar 3 e não tomar nenhum gol diante de um time que investiu, isso é histórico. A gente talvez daqui a 10, 15 anos é que nós vamos lembrar. E essa disparidade financeira, o meu sentimento, e aí quem é mais antigo vai lembrar, sabe qual foi? Campeonato Paulista de 95. Quando vem o Corinthians tomando aquelas pancadas todas da era Parmalat, com aquele baita time, aquele baita investimento do Palmeiras, perde o Brasileiro, perde o Campeonato Paulista, e lá em Ribeirão Preto, aquilo foi um negócio que desafogou o torcedor. Aquilo foi um negócio que falou, ufa, chega. Esse dinheiro todo que vocês têm da era Parmalat, esse dinheiro todo não serviu contra o Corinthians nesse derby de Ribeirão. E o sentimento ontem era um pouco esse, assim, de que na hora do clássico é possível você competir, é possível você... E esses jogadores merecem o parabéns porque eles entenderam o que é o derby, entenderam o que é esse campeonato à parte em todos os jogos. E o Corinthians, então, para mim, por isso que é histórico, porque é um momento que me remete a 95, para se ter uma noção de como, para mim, marcou aquele título paulista de 95, diante daquele poderio todo que o Palmeiras tinha, e você conseguir quebrar aquilo ali naquele momento, me parece um pouco o que aconteceu ontem à noite, uma vitória histórica, uma vitória que aquece um torcedor corintiano que daqui a 3 dias vai ter confusão no Parque São Jorge, eleição, caindo, polícia, volta tudo de novo. Mas essa alegria o torcedor vai ter, e vai ter para muitos e muito tempo. Daqui a pouco eu vou... Tem alguns pontos aí para eu passar com massa, mas queria ouvir o Arnaldo, porque... Sobre o Corinthians, gente, é um pouco o que os amigos falaram aí. Vamos ver se esse sem trocadilho, por favor, não é um trocadilho, como diria Dorival. Se não vai ser um voo de galinha, ou se o Corinthians vai conseguir decolar um pouco mais para brigar para ser campeão da Copa do Brasil. É algo que a gente tem que esperar um pouquinho para ver, tá bom? Vessa, diga lá, porque você falou lá em aula, mas vamos ver a tréplica. Não tem tréplica, porque eu já vi muito time com 10 jogadores ganhar jogo. Ou conseguir igualar o número de jogadores do adversário, porque se impôs, aí o adversário toma o vermelho também, aí fica iguala e toma virada. Eu já vi o Corinthians se perder com 11-10. Eu já vi o Corinthians jogar contra 9 no Morumbi e não perder do São Paulo, no 9-11. Tendo 2 jogadores expulsos ainda no começo do jogo. 9-11 e não perdeu. Então, assim, para mim, o que o Corinthians consegue fazer depois, na casa do adversário, aproveitar de todo o ambiente hostil contra o próprio time, etc., aquilo para mim foi uma aula de como se comportar taticamente, mentalmente, fisicamente. Não interessa que estava só com... E quando estava com a mais, quando estava 11-11, para mim também fez um bom jogo, já tinha criado alguma chance com 5 minutos de jogo, não tomou aquela pressão maluca que o Palmeiras faz contra todo mundo, naqueles 15 minutos maluco, que o Palmeiras vai para cima. Mas o cara foi contra o Corinthians. 11 minutos, então, velho. Mas não teve isso. Bem. Não, mas não teve isso. Não teve. O jogo até eu já vi o Corinthians nesse estádio tomar os 10 primeiros minutos, muitas vezes pressão. Ontem eu não vi. Não tem acontecido até os não 11 aconteceu. minutos. Ok, mas
calma. Essa é a questão, não aconteceu em nenhum momento. Calma para o seu próprio bem, eu digo. Porque eu não vi isso. Não sei se vocês viram o jogo com a lupa adequada. Eu não vi, até me surpreendi com o rendimento do Palmeiras depois de estar um jogador a menos. Me surpreendi. O gol aí acaba com a história, muda tudo. Porque o Corinthians tinha 1-0 na frente, ele não precisava sair igual maluco, querer ganhar o jogo a qualquer preço. O Palmeiras ainda assim foi mais perigoso que o Corinthians com 1 a menos. Entendeu? Durante o jogo, até o gol. O torcedor corintiano que assistiu teve suas chances. Teve a cabeçada do Gustavo Gomes. Teve suas chances. O torcedor corintiano que assistiu o jogo em nenhum momento se preocupou com a classificação. Em nenhum momento, do primeiro ao último minuto. Aí, mas muito parabéns ao torcedor corintiano. Do Aníbal Moreno, né? Eu acho que então, mas cara, aí eu vou ficar ao lado do Vessone. Mas aí eu defendo o Vessone, porque isso faz parte do jogo. Claro que faz. Aí, como eu falei, o Corinthians traz o jogo para um terreno que é favorável a ele, de pressão e de emocional. Foi o Corinthians que fez isso. Quem virou o fio foi o Palmeiras. A expulsão do jogador do Palmeiras não tem nada a ver a torcida pediu na véspera cabeça quente e os caras mostraram cabeça quente. A torcida pediu cabeça quente. Os caras fizeram o que eles pediram. Não, gente, tava todo mundo falando. Deixa de ser criança. Você acha que uma cesta faz com que o jogador perca a cabeça? Não. Não, tudo bem. A cesta não, mas e tudo o resto, Massa? A pressão, aquela coisa a semana inteira ficou isso. Você falou aqui. Os caras tem que jogar e não sei o quê, tem que jogar mais. Expulsou, não sei o quê. Isso não pode ser confundido com o cara dar uma cabeçada no outro. Mas o cara foi. Ele confundiu. Ele exagerou. Dentro dessa pilha, ele exagerou. Ele perdeu a cabeça, cara. Então, mas por que ele perdeu a cabeça? Gente, é demais isso, tá? Mas você acha que não tem nada a ver? Claro que não. Não tem nenhuma relação. Você fica 2 semanas aqui falando tem que ganhar o derby, tem que ganhar o derby, tem que ganhar o derby, tem que ganhar o derby. Não pode ser empurrado. Não pode ser empurrado, não sei o quê. Não pode empurrar e ficar quieto, tem que reagir. Aí com 10 minutos o cara expulsa porque dá uma cabeçada. Ele exagerou, mas ele fez. Justifica a cabeçada dele, cara? Não justifica, mas... Você tá louco, mano? Não. Eu não falei que justifica. Eu falei que dá pra entender. Ele enlouqueceu, cara. Não tem nada a ver com o Corinthians. Mas durante 2 semanas, esse time foi acusado de não empurrar o adversário, de não... Eu tô acostumado com isso. Quando se trata de Corinthians, é assim. É épico, é aula, eu tô acostumado com isso. É assim que a mídia trata o Corinthians. É assim que funciona. Tá tudo dentro do contexto. Não tem nada fora. É assim que funciona. O Corinthians ganhou o jogo com 2 a menos. Mas o mérito foi do Corinthians que deu aula. Perceba a distorção. Quem se perdeu foi o Palmeiras, cara. Então, mas... No jogo. O mérito é do Corinthians. O Corinthians passou e mereceu. Sabe? Mas acho que tem a ver com o jeito de ser. Tem a ver com o jeito de ser da instituição, cara. Sim. O Palmeiras se perdeu. Ele se perdeu por quê? Porque chegou um raio do céu e falou assim, agora vamos se perder. Porque é um time juvenil, cara. É um time em formação. É simples. Mas é só simples. Por isso? Cara, mas por quê? É comportamento, é postura, porque o Corinthians tem 1 ou 2 jogadores mais experientes. Não, porque o cara tá na concentração lá e ele chega no celular dele dizendo que a pessoa... O ambiente de que o Palmeiras não brigava. Isso. É pior ainda que mostra como o time é juvenil. Então. Você vai dar mostra disso, não tem nada a ver com o Corinthians, você vai dar mostra disso depois do resultado. Antes não, pô. Isso aí é uma coisa ridícula, patética. De um time juvenil que está em formação. Que não fosse o Corinthians. Vídeo aí que quem estava aí jogando ali era o Atlético Paranaense, que ganhou do São Paulo, eliminou o São Paulo. E acontecesse a mesma coisa. Ficasse um negócio. Contra o Atlético Paranaense a gente tem que jogar mordendo e tem mesmo. Mesa, tem que morder mesmo. Não dá cabeçada no jogador, cara. Você acha que isso não pode ter influenciado? Claro que não. Olha, não pode. Se influenciou, mostra ainda mais que o trabalho está perdido. Eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza absoluta. Eu nem... que isso daí... O cara tá na concentração, ele pega o celular e tá saindo, a torcida tá falando pra ter cabeça quente, né? A gente tá muito bonzinho e tal. O cara se sentiu no direito de dar uma cabeçada, achando que na época do VAR... É a mesma coisa que chegar pra uma criança de 10 anos, o comportamento de uma criança. Sabe o que a gente isso é juvenil, cara. Isso é infantil. É infantilóide, aliás. Infelizmente... Mas não estamos falando de um jogador infantil, né? Um jogador... Então, esse comportamento não tem nada que justifique. Não é pra ser que uma cesta de Nutella faça o cara dar uma cabeçada no outro, velho. Sim. Entendeu? É que é assim que funciona. Sempre é épico, é maior do que é.
quando se trata de Corinthians. É assim que funciona. Tudo bem, acho que esse é um lado. O outro é essa atitude do Aníbal Moreno, que era considerado o jogador mais competitivo do Palmeiras. Sim, nos isso é jogos, ridículo. né? O que eu acho que, lamentavelmente, a gente não tem... seria tão bom se a gente tivesse as cenas dos bastidores das preleções nas derrotas. Isso me chamava muito a atenção antes do jogo para ver como o Palmeiras se comportaria emocionalmente no jogo. Deixa eu só fazer um parênteses sobre isso. Aliás, depois do primeiro jogo, a conversa aqui em outros lugares com outras pessoas que compõe o dia a dia do Palmeiras. Depois fala assim, olha, o vestiário do Palmeiras depois do jogo de ida foi fogo, hein? Os caras estão com a faca entre os dentes. Eles estão indignados, mas não estão que confundiram isso com cabeçada no adversário. É isso que eu tô falando. Agora, não tem nada a ver com a linha é tênue nessa hora. Pelo amor de Deus, cara. Mas é um limite. Aí não. É um limite muito É um limite, isso. mas isso só acontece porque o time é juvenil, não é porque o Corinthians impôs isso numa aula de maturidade. Meu Deus, olha que coisa a aula de maturidade maravilhosa. não foi pro Palmeiras, foi pra ele, o comportamento dele. O comentaramento dele, depois que o Palmeiras perdeu um jogador a mais, o Corinthians não sabia o que fazer em campo. O que eu faço? Eu ataco, eu defendo. Mas tudo bem, mas... Entendeu? Mas o Palmeiras já estava com um a menos. Né? Ok, eu tô colocando aqui, pra mim, não é porque o Palmeiras perdeu, não. É combater esse exagero, sabe? Não, mas Essa aí você tá coisa... falando... Não, mas não tem exagero. Você falou que o Corinthians não jogou bem. O Garro chutou 2 bolas até 11 minutos no gol. O Garro chutou 2 bolas. Então, o Corinthians se comportou bem no 11 contra 11. E tinha jogo. E piorou. E se comportou o Corinthians bem. piorou depois que teve um jogador a mais. Não, discordo. Ele estava sossegado. 1-0 na frente e 1 a mais só no pra campo. arrematar. Termina aí. É a forma como cada um vê. Não, eu acho que amplifica. E só uma coisa que eu esqueci de falar dentro do que ele está dizendo. O Corinthians protagonizou ontem a maior derrota da era Abel Ferreira em mata-mata. O 3-0 ele nunca tinha tomado. Ele já foi eliminado outras vezes. Mas vendendo o cara pro Botafogo até o acréscimo, foi a maior derrota da era Abel. 3-0. Sabe qual que tinha sido a segunda? 3-1 pro São Paulo, de Dorival Júnior. O Dorival impôs as 2 maiores derrotas do coisa. A de ontem é a maior em 5 anos dessa era vitoriosa. Por isso que foi gigantesco e histórico. Isso é mais um dado que mostra isso. Tudo bem, mas assim como o Dorival fez outra vez... Na moral, gente, que cara arrogante esse Massini, mano. Cara arrogante, insuportável. Não sei como o Vessone aguenta esse cara. Na moral, tô vendo o Vessone qualquer dia sair no tapa com ele. Mas, cara, o cara, uma soberba, tá? Uma soberba aqui, né? Tá ligado? Pelo amor de Deus, mano. O cara não respeita ninguém no programa. Fica no celular enquanto os colegas tá falando, aí retruca, não sei o que lá. Mas é isso, né? Eliminado. Fico com essa cara de trouxa aí no programa agora. Corinthians avança para a próxima fase, eliminando o timinho dele de $500 milhão aí. Gasta mais $500 milhão para ver se consegue ganhar da gente no mata-mata. Eu vi uns caras falando, nossa, foi a primeira vez que o Corinthians elimina o Palmeiras numa competição sem ser estadual. É lógico, mano. É a primeira vez que os dois se enfrentam numa competição nacional de mata-mata. Se não me engano, tirando o regional, teve a Libertadores lá em 99, que a gente foi eliminado. E só isso, cara. Cara, é a segunda vez que os dois se enfrentam em competições fora de regional. Então, cara, entramos na história. Eliminamos os caras lá, entramos na história. Não tem... O Vessone tá completamente certo, cara. É um jogo épico. Tá nas histórias daqui 10, 15 anos, deixa eu lembrar. Pô, o Corinthians a gente eliminou os caras na casa dele no primeiro jogo da história de uma Copa do Brasil. E sei lá, daqui 10, 15 anos, quantos mais vai ter. Cara, é difícil ter Corinthians e Palmeiras numa Copa do Brasil, cara. É sempre os caras tá lá do outro lado, a gente de cá, aí não se enfrenta, aí um eliminado, o outro avança. Então, cara, mano, é óbvio, tá ligado? Então aí, e pra finalizar, a versão da informação, o Vitinho tá contratado, só vai fazer exames médicos aí, tá tudo confirmado. Eu postei esse vídeo ontem, me chamaram de mentiroso, não sei o que lá, fake news, e tá aí, o cara tá contratado. Então, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.